Igreja, nessa semana estamos dando sequência à igreja que torna gloriosa. Ela vai reinar as obras da mão de Deus e fazer as mesmas obras que Cristo fez e até maior. Então é a mensagem que está sendo pregada ao longo da semana. Essas etapas agora é a ministração que quem torna cristão vai fazer as mesmas obras que Cristo fez e maiores. Então é o que já foi pregado na segunda-feira e o que faz com que venhamos fazer as obras que Cristo fez e maiores. Então é o que está sendo pregado ao longo dessa semana. Então vamos agora ler a palavra de Deus. Jesus quer que todos façamos as mesmas obras que Ele fez e maior. Mas como que isto vai ocorrer? Então vamos dar sequência. Se você tem a Bíblia, abra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, onde nós vamos dar sequência à mensagem. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, e vamos ler a partir do verso 6. Então vamos ler como que Jesus quer que façamos o que Ele fez e até maior, porque Ele foi para o Pai. Mas quem torna cristão autêntico se assemelha a Cristo. Esse é o plano de Deus para o Evangelho. Ninguém ser um religioso, mas ter o caráter de Cristo. Então vamos ler Marcos 7, a partir do verso 6. Então diz o seguinte: E Jesus respondendo disse-lhes: Bem profetizou o profeta Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas ou ensinos que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, fica retendo tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes as vossas tradições. Porque Moisés disse: Honra ao teu pai e à tua mãe, e quem maldizer ao teu pai e à tua mãe morrerá de morte. Porém vós dizei: Se o homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que podereis te dar não posso de mim mesmo, porque é corbã, ou seja, é uma oferenda, é um sacrifício que tem que dar primeiro para Deus e não para o pai e para a mãe, ou socorrer o pai e a mãe primeiro. Isto é oferta para Deus, desprezar os pais? Não. Nada mais lhes deixar fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, por causa de tradição que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas, que eu reprovo. Lendo-os aqui na Bíblia Monfate e na Bíblia Jerusalém. Então podeis assentar e as palmas para louvar e bendizer ao santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então ontem nós lemos no Evangelho de São João, o próprio Jesus falou: Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e fará maiores, porque eu vou para o Pai. Tudo que determinar em meu nome, eu farei para o Pai ser glorificado no Filho. Se me amar, eu e o Pai seremos um nele, e terá o meu Espírito. E assim Jesus ensinou esses princípios: crer, determinar e amar ao Pai e ser um com Ele e com o Espírito Santo. Aí então faremos as mesmas obras que Ele fez. Mas veja bem que não é só um para ser usado, não é só um pastor, um bispo, um missionário, um apóstolo, é todos para ser semelhança de Cristo. É o que é pregado, Romanos 8, 29. O Senhor predestinou todos a sermos a semelhança de Cristo, Ele o primogênito entre muitos irmãos. 2 Coríntios 3, 18. O Espírito Santo quer nos transformar dia a dia a ser a semelhança de Cristo. Então você tem que aceitar o plano de Deus. Você não pode pensar: não, mas eu não fui chamado para pregar, para pregoar, para fazer obra igual Jesus.
Não, isso aí é o que os homens querem, é o que o inimigo quer, que você fique acorrentado, perplexo, vivendo assim, acuado. Não, você não pode aceitar isso, você tem que viver a palavra de Deus. Os religiosos que falam, não, o povo tem que ser o povo tem que ser os que recebem, e o clero é que tem que mandar. Isso aí é religiosidade, mas a religião é contrária ao ensino de Cristo. Jesus falou, é para todos ter semelhança dele. É o evangelho que é pregado como igreja gloriosa. Então você deve abraçar isso e falar, Senhor, então quero que teu Espírito me ajude a fazer as mesmas obras que Cristo fez e até maior. Então o que tem que ser feito? Amar ao Pai, crer nele, determinar, quer dizer, ter certeza que você tem Jesus e que você não vive mais como um religioso, um servo simplesmente, um menino na fé, mas uma pessoa que tem consciência que Jesus já pagou tudo. E aí você vai ver que ao orar em nome de Jesus, vai fazendo as mesmas obras. Não que você vai ficar independente, vou fazer uma igreja para mim, não. A igreja tem que se unir. Quanto mais pessoas vivem a semelhança de Cristo, mais ela torna gloriosa. Por isso que na igreja primitiva, todos agiam como Cristo, e a fé e o coração do povo eram um só, porque Jesus não divide, Jesus se une. Então quanto mais pessoas vão assemelhando a Ele, mais nos unimos para ter avivamento. Mas o que atrapalha a pessoa a agir como Cristo? Então nós lemos aqui, Jesus falou, esse povo honra-me com os lábios, ou seja, louva a Deus, mas o coração está longe de mim, fica mais vivendo tradições do que o que Deus quer. Então é um grande empecilho esse. Tradições quer dizer religiosidade, aparência. A pessoa pode pregar, pode falar, pode cantar, mas Jesus falou, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que adianta falar Feliz Natal? Que adianta Jesus te ama? Que adianta falar eu te amo? Que adianta falar com os lábios se o coração está longe de Deus? Nada adianta. E veja bem que Jesus falou, vocês ficam aí vivendo tradição, lavar copos, lavar jarro, vocês ficam até falando, não, eu tenho que fazer o corban. Corban quer dizer, que está lá em Números, eu tenho que fazer o sacrifício para Deus, eu tenho que dar o meu melhor para Deus. É o que ocorre em muitas igrejas hoje, o tal do sacrifício. Não, vende a geladeira, vende o carro e dá para a igreja. Mas o que adianta? O pai e a mãe desonrado, não ama as pessoas, não ama o semelhante, passa em cima das pessoas. Esse corban não adianta nada. Jesus falou, que adianta o corban se não ama nem os pais, não ama nem o próximo, não age como eu quero, honra com os lábios, mas o coração está longe de mim? Isso Deus condenou. Então religiosidade não adianta de boca, religiosidade não adianta tradição. O que é a tradição? Passa ano, passando a mesma coisa, recebe dos pais para os filhos, e vai passando de geração em geração a tradição. Deus não quer saber de tradição, não adianta. Os judeus viviam tradição, a religião hoje é tradicional. Jesus quer um povo que honra Ele de todo o coração. O que é louvar a Deus de todo o coração? A pessoa que louva a Deus de todo o coração é porque ele age como Deus quer. Porque falar de boca é fácil. Agora, quando está louvando de todo o coração, a atitude dele é de amor, a atitude dele é de amar o próximo, a atitude dele é a piedade como Jesus teve, a atitude que devemos ter é de complacência, de intercessão, de doar de nós mesmos. Isto é louvar a Deus de coração, isso que Deus quer. Só obra não adianta. Jesus condenou tudo isso, mas veja bem que o profeta Isaías viveu 800 anos antes de Jesus, e Isaías já profetizava, este povo vai louvar de lábios, mas o coração estará longe de mim. Por que isto ocorre? Por que Isaías já profetizava que ocorreria isto? Porque é muito mais fácil a aparência religiosa do que agir de coração. Porque para agir de todo o coração, você tem que mostrar mesmo que ama, dar pelo outro, interceder, perdoar, ter genuíno arrependimento, mudança de vida.
Agora a religiosidade, você dá um presentinho ali, visita um ali, cumprimenta outro ali, e no outro dia já mudou tudo, virou só aquela tradição. Isso não leva a nada, isso leva à condenação. O próprio Jesus falou: esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então veja bem, se você ler no versículo anterior, diz aqui: por que os teus discípulos não fazem como a tradição dos antigos? E Jesus então responde: não adianta, não adianta tradição. Eu quero um povo que me adore de todo o coração, que faça o que eu quero, haja como eu quero. Não adianta só algo religioso aparente, não leva a nada, não me agrada. Eu quero um caráter mudado, transformado, atitude de amor, de misericórdia, de complacência, de ajudar o semelhante, de ter comunhão com o Pai, de agradar o Deus vivo. Isso que Jesus veio apregoar. Então não adianta tradições, não adianta aparência, não adianta falar Feliz Natal, louvar a Deus, só lembrar esse dia. Isso é tradição, não adianta. Aparentemente a pessoa fala: mas é tão bom ver a família reunida. Mas veja bem, Jesus fala: o que adianta o Corban? O que adianta fazer isto, esse sacrifício hoje, essa gastança? O que adianta fazer essa reunião, tanto gasto, tanta comércio, tanta marketing, mas lá no coração está amando é nada, é só um sacrifício, é só um Corban. Corban quer dizer dar algo para alguém, mas o coração está longe de Deus, nada adianta. A palavra Corban quer dizer sacrifício, dar algo para alguém ou para Deus, mas se o coração não estiver convertido, nada adianta, é perda de tempo. Jesus condenou isso. Então a igreja que torna gloriosa, ela ama a Deus todo dia. Por isso que para fazer a mesma obra que Jesus fez, e maior, temos que ser pessoas que todo dia louva a Ele de todo o coração. Não adianta aparência, não adianta tradição, não adianta religiosidade, é diariamente, porque tradição, ela é repetitiva. Tradição pode ser mensal, anual ou semanal. Agora, louvar a Deus de coração não é tradição, porque hoje você amando a Deus hoje de coração, não vai ser igual de ontem, porque se você amar hoje e buscar Deus de todo o coração, você pode orar 1 hora hoje, adorar a Deus, palavras diferentes, você pode hoje chorar, quebrantar, amanhã vai ser outra forma de você bem dizer a Deus. Agora uma tradição é aquilo tudo arrumadinho, tudo religioso, tudo igualzinho, tudo nos mesmos conforme. Isso aí não molda nada, é contraditória a religiosidade que não tem validade para Deus. Mas Deus quer um povo que o adore em espírito e em verdade, de todo o coração. E quando você todo dia age como Deus quer, aí Deus vai falar: este aqui eu posso usar para fazer a minha obra e até maior, porque Ele realmente me ama. Não é algo tradicional, não é uma religiosidade, não é algo aparente, mas uma pessoa que me ama mesmo de todo o coração. Aí a igreja fará as mesmas obras que Cristo fez e até maior. Mas religiosidade nada adianta. Então nessa semana é o que está sendo pregado, é o que está lá no Evangelho de São João. Então se você voltar lá, nós estamos pregando a sequência do que foi lido ontem. Então abra lá para você ver no Evangelho de São João 14:12. Na verdade digo a todos: quem crê em mim, ou seja, quem me ama, quem é íntimo meu, fará as obras que eu fiz e até maiores. Tudo que determinar, se me amar, sujeitar o meu espírito, eu serei um com o Pai e vós serei um comigo. É a ordem de Deus. Mas se nós não buscarmos a Ele de todo o coração, isso não ocorre. Então é o outro princípio, para fazer o que Deus fez e até maior. Veja bem, não é pretensão, não é utopia, é o próprio Jesus que falou: farão as mesmas obras que eu fiz e maior. Qual que é as obras de Jesus? Ele veio ensinar, como falamos ontem. O maior ministério de Jesus foi ensino. Ele gastou mais tempo ensinando. Oração foi o principal, comunhão com o Pai, e pregação, expulsar o mal, e milagres.
Então o maior ministério de Jesus foi ensinar. Você lê os evangelhos, ele gastou mais tempo ensinando, parábolas, ensino, é o ensino dele. Milagres o acompanhava, era a obra dele, mas o que mais ele fez foi comunhão com o Pai. Então quem crê fará as mesmas obras que ele fez, ou seja, comunhão com o Pai, ensinar a palavra às pessoas, o amor, apregoar o ano aceitável do Senhor, libertar as pessoas das mazelas e apregoar o seu grande amor. É a obra de Jesus. Mas para isso ocorrer, como ocorria na igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, temos que ser um povo que o adora de todo o coração, que rompe as tradições, que rompe essa situação só de lábios, mas um povo que o busca de todo o coração. Buscar a Deus de coração é um princípio muito sério. Quando você busca de coração, o que ocorre? Você desliga de tudo, de família, de parente, de diversão, dos seus lazer, dos seus desejos. Você aplica o coração a Deus, você concentra nele, o objetivo é Ele. Isso que Deus quer, um povo que o busca de todo o coração, concentrado nele todo dia. Logicamente temos família, temos trabalho, atividades, mas isso deve ser secundário. Até a família está em plano inferior de buscar a Deus. Não que vamos amar a família, mas Deus é a prioridade, porque Jesus falou: vocês estão aí fazendo corbã, ou seja, me dando sacrifício, dando primícias, dando ofertas, mas desprezam os pais, não estão amando nada, não estão vivendo em amor ao próximo. Se não está amando nem os próximos, vai amar a mim? Não adiantou só a aparência. Então Deus quer um povo que fuja da religião, da tradição, e ame a Ele todo dia. Todo dia, Senhor, eu estou aqui para orar, para adorá-lo, para exaltar o Teu nome. Espírito Santo, me ajuda mesmo a Te buscar de todo o coração. E quem busca a Deus de coração, Deus revela os segredos da sua aliança, e Ele dá ordem para fazer a obra dele, como foi pregado domingo. Não é nós que buscamos avivamento, não é nós que queremos avivamento, não é a igreja que produz avivamento, é Deus que ordena e autoriza o avivamento, e Ele só opera quando Ele vê um povo que vai tornando adulto, que vai agindo como Cristo agiu. E para fazer o que Ele fez, esses são os fundamentos: quem crê, quem é íntimo meu, quem me busca de coração, Deus vai operando grandemente. Mas o grande perigo é a religiosidade. Então muitas vezes a pessoa volta para a tradição, volta para a religiosidade, e muitas vezes as pessoas me procuraram nessa semana, até pastor de outros ministérios, falou: pastor Júnior, nós estamos ouvindo aí essas mensagens, mas me informa uma coisa: que peso trará para a igreja celebrar essa tradição do Natal? Tiramos já a idolatria, é um dia que festejamos que Jesus nasceu, que peso trará para nós? Eles até perguntam. Eu falei: o peso é a tradição, o peso é viver tradição. Quem vive tradição não está segundo o coração de Deus, não está buscando a Ele de todo o coração, porque quem busca de coração vai agir como Jesus. E a única coisa que Jesus autorizou, Ele falou da ceia, Ele falou da Páscoa: fazei isto em memória de mim. Não foi a última ordem de Jesus? Ele poderia ter falado: fazei o meu aniversário também, celebrai minha morte também, celebrai o dia que eu nasci, celebrai o dia que eu parti, fazei isto em memória de mim. Jesus deixou isso escrito? Não, Ele só falou: fazei isto em memória de mim até que eu volte. O que estava falando? Da ceia, da sua morte, da sua ressurreição. Do nascimento dele Ele não falou. Por quê? Porque na realidade o nascimento dele é diário, é todo dia. Nos corações que aceitam a Ele, Ele nasce, Ele dá a chance de salvação, e Ele renasce em cada vida para ser semelhança dele, e não uma tradição que vem lá da Babilônia. Porque na realidade comemorar nascimento é o oposto do Evangelho. Satanás celebra o nascimento de Nirode, Jesus celebra a morte e a ressurreição, que marca a vitória. Veja bem,
Nirode, lá em Gênesis, celebrou o nascimento dele através de Semiramis, que implantou o Império Babilônico, e a Torre de Babel, que veio de século em século nas gerações e nos reinados da terra. Mas Jesus não fez isso. Jesus ordenou celebrar a morte e a ressurreição dele até que ele volte. É a palavra de Deus. E tem muito cristão ainda vivendo a tradição. Por isso que está atrapalhando o avivamento, atrapalhando a obra de Deus, vivendo ainda o pecado, vivendo o que desagrada a Deus. Mas Deus está levantando a sua igreja santa, os remanescentes, os fiéis, que serve a Ele com alegria. Então, hoje é mais uma etapa. Você ama Jesus? Você quer fazer as mesmas obras que Ele fez e maior? Então, busca Ele de todo o coração, todo dia. Rompa as tradições, porque tradição, Isaías profetizou: esse povo me honra com os lábios. O que é honrar com os lábios? Pode estar dentro da igreja, pode estar falando de Jesus, pode estar falando do Evangelho, pode estar cantando os melhor louvor que tem na face da terra, pode cantar os melhores louvor dos cantores gospel, e Jesus pode estar falando: esse povo está me honrando de lábios, mas o coração está longe de mim. Então é o grande perigo. Mas a pessoa que está ligada ao coração do Pai, esse caminho é agradar a Deus e fazer as mesmas obras que Ele fez e até maior. Amém? Então essa é a sequência da campanha de fazer o que Jesus fez e maior. Uma igreja que vai desencadear um grande avivamento que Deus já autorizou nesse ministério. Que você tenha dado crédito e as palmas bem forte, louvando o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, então fique de pé. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus agora. E você fala: meu Deus, me perdoa, eu não quero te servir só de lábios, só de tradição, só de religiosidade. Pai, eu quero mesmo te servir de todo o coração, de toda a minha força, de toda a minha alma. Pai, buscar de coração é desligar de qualquer coisa e concentrar única e exclusivamente no Pai. Se eu não quero estar ligado a nenhuma coisa a não ser o coração do Deus vivo, então comece a glorificar a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Senhor Jesus, que venhamos realmente ser um povo que torne agradável ao Pai, que venhamos viver esta promessa do próprio Jesus. Quem crê fará as mesmas obras que Ele fez e até maiores, porque Ele foi para o Pai. E Ele diz: quem determinar, quem sujeitar o seu espírito, quem amar a Ele e amar ao Pai, seremos um com Ele, e Ele com o Pai seremos um com Ele. É o que a palavra declara. E Tu enviaste o Teu Espírito Santo para nos transformar dia a dia até a mente, o caráter de Cristo. Jesus já despojou os infernos, derrotou a morte, derrotou os anjos caídos, os demônios, as trevas, já derrotou os inimigos, e Ele quer que todos se assemelhem a Ele. O ser humano foi criado para ser semelhança de Deus. O pecado reinou e destruiu a humanidade, muitos anos, o plano de Deus, mas Jesus veio e o plano de Deus voltou a novamente ser honrado, e o plano de Deus se levantou em Cristo para a humanidade se voltar. Agora a única chance é através de Jesus como único e suficiente Salvador, mas não viver tradição, não viver história, não viver só de lábios, mas de todo o coração. Senhor, que a igreja venha estar atenta para não se contaminar, para não viver religiosidade, para não viver o curso do mundo, porque o inimigo faz de tudo para atrofiar a palavra, para desvirtuar a verdade, para desencaminhar as pessoas. O inimigo faz de tudo para as pessoas não terem a visão da palavra. Mas Deus conhece o seu povo, Deus conhece a sua igreja, como está na palavra. Deus procura os fiéis para que estejam com Ele, como bem profetizou Isaías. Muitos louvariam a Deus só de lábios, mas o coração estaria longe dele. Mas Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esses realmente serão usados por Deus, tornarão a igreja gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula. Senhor, opere grandissimamente em mais esta noite de oração. Pai, uma igreja que venha te buscar de todo o coração, ó Pai.
Senhor, a igreja que venha te servir de toda a fé, de todo amor, como está na Bíblia, que muitos pregariam teu evangelho, mas por comércio, por fingimento, por sacrifício, por legalismo, como está em Filipenses 1,15, mas muitos pregariam também de boa mente o evangelho segundo a mente de Cristo. E isto é que Deus quer, uma igreja que torne gloriosa, não voltada a tradições, à religiosidade, ao que o mundo quer, à contaminação maligna, mas o evangelho puro, simples, segundo o caráter de Cristo, segundo a mente do Senhor, segundo o coração de Deus. Espírito Santo, tu levantaste este ministério para viver a igreja que torna gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula. Nos ajuda, Espírito Santo, dia após dia, a agir segundo o coração de Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, dia após dia, ser mudado, transformado, dia após dia, ser mudados, ser aperfeiçoados, agir no caráter de Cristo. E tu falaste, meu servo, tem o meu remanescente, tem neste local o meu povo, que fará obras que eu fiz até maiores. Tenho reservado a vós, como já vos falei, que operará coisas que abalará cidades e nações. Sim, ó Pai, tu já está cumprindo este avivamento. Opere esta obra santa e poderosa em nosso meio. Aviva o teu povo, aviva esta obra, Pai. Levanta mesmo esta igreja que torna gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula. Que mais vidas vão converter, que mais vidas vão sair das trevas para a luz, que mais vidas vão largar as tradições, a religiosidade, que mais vidas venham, ó Pai, largar as opressões demoníacas, as religiosidades, os evangelhos que muitas vezes estão sendo apregoados, mas não estão sendo segundo a mente Cristo. Tu conheces o teu remanescente, Pai. Confirma mesmo uma igreja gloriosa, agradável aos olhos do Pai, vida abundante a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus Cristo.